Olá, estudante do primeiro semestre da terceira etapa da EJA, bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. E o assunto de hoje está aí na tela. Vamos estudar sobre citologia, histologia e embriologia nesta aula de número 3 do módulo 2, unidade 2. É claro, né, que nós vamos aqui aos poucos abordando cada um destes conteúdos. E para começar, temos aqui, né, as principais diferenças entre célula animal e célula vegetal. E quando nós estudamos sobre células, estamos dentro dessa área da biologia que é chamada de citologia, né? Então, esse prefixo cito significa célula, logia vem de logos, que significa estudo. Então, é basicamente o estudo das células. E você já vem estudando as características, as formas e as funções das células. E aqui tem uma informação muito importante, né, que é a diferença entre células vegetais, células animais. Ambas são células do tipo eucarionte. Será que você ainda lembra o que é que significa esse termo? Então vem aqui. Quais são as principais diferenças entre célula animal e vegetal? A primeira diferença está aqui na sua estrutura e forma, tá? Então, as células animais e vegetais, elas têm um formato diferenciado. Conseguiria dizer, com base nesse esquema, qual que é a célula animal e qual é a célula vegetal? 1 ou 2 é a célula vegetal? Ou qual que é qual nesse caso, né? A célula animal, ela tem um formato irregular, enquanto a célula vegetal tem uma forma fixa. Isso se deve à presença de uma parede celular na célula vegetal. Essa célula aqui, né, que tem a parede celular, então a número 1 é a célula vegetal. As células animais, elas podem apresentar cílios ou outras estruturas como flagelos, e essas estruturas não aparecem na célula vegetal. Estes cílios e flagelos têm relação aí com a função do tecido ao qual a célula pertence. Por exemplo, nós temos células ciliadas compondo o tecido epitelial que reveste, por exemplo, as nossas vias respiratórias. E temos células com flagelo, no caso os homens têm, né, formando ali os espermatozoides, que são os gametas reprodutores, as células reprodutoras masculinas. E podemos observar um grande vacúolo na célula vegetal, essa porção ampla aqui que ocupa grande parte do citoplasma, é delimitado por membrana e tem a função de armazenar substâncias fluidas, basicamente água, sais minerais, e tem participação também no controle de entrada e saída de água da célula. Então, eu citei, né, uma estrutura que está presente na célula vegetal e não está presente na célula animal, é a parede celular, ela é exclusiva dos vegetais. É um envoltório externo à membrana plasmática. E a sua constituição é de celulose. Celulose é um material, né, que é um carboidrato que nós utilizamos, inclusive, para a produção de papel. Papel ele é feito de celulose, que é esse material presente, então, na parede celular das células vegetais. Continuando, a função da parede celular, qual que é? Oferecer sustentação, resistência, proteção contra tudo que tiver ali de fora da célula e pode ser inclusive patógenos, que são aqueles organismos que podem causar doenças. Realiza troca de substâncias entre células vizinhas, controla, como eu já disse anteriormente, a entrada de água, e as células animais simplesmente não têm esta estrutura. Outra diferença reside nas organelas, tá? Então, quais são as organelas celulares que estão presentes em ambas as células? Várias delas, como por exemplo a mitocôndria. As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular.
Todas as células, organismos que necessitam do oxigênio e usam o oxigênio no metabolismo para a produção de energia apresentam mitocôndrias. Então, estão presentes nas células animais e vegetais. Mas as células vegetais têm funções diferentes, né? Então, vão ter organelas diferentes das células animais. Por exemplo, a fotossíntese é uma função que é realizada pelas células vegetais e não é realizada por nenhuma célula animal. Então, os cloroplastos são organelas que estão presentes nas células vegetais e apenas, né, nas células vegetais quando nós comparamos aqui esses dois tipos celulares. Quando a gente fala de cloroplasto, o cloroplasto é um plasto específico, é uma organela membranosa, tá? Então, existem outros tipos de plastos, outras estruturas membranosas que vão ter outras funções além da realização da fotossíntese. O cloroplasto tem esse nome porque tem clorofila, que é o pigmento verde responsável pela realização da fotossíntese, mas ainda existem, por exemplo, aqui, os leucoplastos, ou ainda os cromoplastos, tá? Como eu disse, o cloroplasto tem clorofila, que é um pigmento verde que capta ali a luz solar para realizar a fotossíntese. Já os leucoplastos, esse leuco significa branco, tá? Ele não tem pigmentos, ele serve para armazenar amido como forma de reserva energética. E o cromoplasto? Cromo significa cor, então ele tem uma cor diferente da verde, tá? É um reservatório ali de pigmentos de outras cores, como por exemplo, amarelos, laranjas, vermelhos. É o que vai dar cor a estruturas como frutos, flores e folhas. Agora, adentrando as células, vamos falar sobre o núcleo celular, tá? Então, anteriormente mostrei ali as diferenças entre célula animal e vegetal e agora o núcleo está presente em todo tipo de célula eucarionte. Lembrou o que é eucarionte? Aquele tipo de célula que tem núcleo organizado formado por uma membrana que é a carioteca. Quem não tem núcleo organizado são as células procariontes, as células das bactérias. As bactérias não têm núcleo, elas têm um material genético disperso no citoplasma. Essa é a principal característica, a principal diferença entre procariontes e eucariontes. No caso, estamos estudando aqui células eucariontes, células animais e vegetais. Continuando, o núcleo é a região da célula onde a gente encontra o material genético, ou seja, as moléculas de DNA dos organismos. E isso vale tanto para os unicelulares, como, por exemplo, protozoários. Uma ameba, que é um protozoário, por exemplo, tem núcleo. Quanto para os multicelulares, por exemplo, seres humanos ou qualquer outro animal formado aí por tecidos, cada uma das células tem ali o seu núcleo. E o núcleo é o que caracteriza os organismos eucariontes, justamente, né, diferindo eles ali dos procariontes, que não tem núcleo, tá? Então, aqui está esquematizando bem simples uma célula, bem grandão aqui para você ver o seu núcleo, o que tem dentro do núcleo, o DNA. O DNA pode se compactar na forma de cromossomos. Os cromossomos são formados por 2 braços de DNA compactados. E tá aqui, né, a molécula de DNA, que é aquela cadeia dupla em espiral. Então, essa molécula aqui que contém toda a informação genética, o código genético sobre como cada organismo será, como cada organismo é, como que é a função de cada célula. E falando em função, né, justamente, qual que é a função do núcleo? O núcleo é como se fosse o cérebro da célula. A gente pode comparar, né? Organelas têm esses nomes, né? Porque remete a órgão. No nosso corpo, por exemplo, cada órgão tem uma função. O estômago tem função de digestão. Se a gente fosse uma única célula, cada órgão seria uma organela, que teria uma funçãozinha específica. Por exemplo, nas células tem organela que tem função de digestão intracelular,
que são os lisossomos, que funcionam como se fossem os pequenos estômagos das células. Tá? Então, vamos ver aqui, no caso do núcleo, se ele fosse uma parte ali, comparando com o corpo humano, né, da célula, seria o cérebro, porque é ali que são tomadas as decisões, tudo que precisa ser feito na célula. E é onde se localizam os cromossomos que eu falei anteriormente, que são feitos por moléculas de DNA. Já está sabendo o que significa DNA? É uma sigla em inglês. Em português seria ADN, ácido desoxirribonucleico, que carrega informação sobre as características da espécie e participa dos mecanismos hereditários, quer dizer, as características que uma pessoa, um ser vivo, transmite para os seus descendentes, são características genéticas que estão ali escritas no material genético na forma do código genético. E esse código genético está ali no DNA que compõe os cromossomos, que está dentro do núcleo das células. Continuando, qual que é a função, então, do núcleo, especificamente? Cada região do DNA, ele é composto por genes, tá? Então, a gente pensa assim, aquela molécula lá, longa, a macromolécula de DNA, tem informação contida nela e o segmento que tem informação é chamado de gene. Vamos supor que isso aqui é um gene, esse pedacinho do DNA. Tá? E é ali que tem informação para síntese de proteínas. Aqui na imagem está mostrando, né, como que essa informação que está no DNA acaba virando uma proteína. Então, de acordo com o gene codificado, será sintetizado um tipo de proteína que será utilizada para fins específicos dentro ali da célula, dentro do corpo de um organismo. As proteínas, elas são muito importantes, são moléculas orgânicas muito grandes, a gente chama elas de macromoléculas e tem diversas funções, principalmente a função estrutural. Toda a estrutura de um corpo, falando agora, por exemplo, de um corpo humano, tem ali, em maior parte da sua composição, proteínas. Já estudou, por exemplo, o que existe em maior quantidade no corpo humano? É água. 70% do nosso corpo, do corpo de um adulto saudável, é composto por água. E depois, o que vem? Aí vem as substâncias orgânicas, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos. E depois da água, o que mais tem no nosso corpo são proteínas. Elas compõem ali a estrutura dos músculos, dos ossos, dos cabelos, pelos, unhas, tá? Então, ela tem função estrutural, mas tem também função enzimática, por exemplo, nas atividades realizadas ali dentro do nosso estômago, dos nossos intestinos. O processo de digestão depende dessas enzimas digestivas. Existem também proteínas que têm função de defesa, como por exemplo os anticorpos. Tem proteínas que têm função de transporte, como a hemoglobina, que transporta os gases no nosso sangue, gás oxigênio, gás carbônico, tá? E dentre outras funções. Então, são muito importantes no nosso metabolismo. E essas proteínas, elas se originam diretamente pela ação ali de transcrição e tradução da informação que tem no nosso DNA, tá? Então, o que seria isso? Transcrição e a tradução. As moléculas de DNA, elas precisam ser transcritas em moléculas de um outro tipo de ácido nucleico, que é o RNA. E depois essa informação que está no RNA, ela é traduzida utilizando-se ali a função dos ribossomos, que são estruturas também presentes no citoplasma da célula, para formar uma sequência de aminoácidos, que é o que vai constituir as proteínas. Complexo, né? Então, dá uma olhadinha aqui, olha só, a proteína sendo sintetizada a partir de uma sequência de aminoácidos. Olha só, quando o organismo ele precisa crescer ou se reproduzir, é a célula que vai passar por divisões. Então, se a gente considera um organismo que é formado por uma única célula, imagina uma ameba ou um outro protozoário qualquer, que ele é unicelular. Igual aí você está vendo no GIF, né?
Quando essa célula duplica tudo o que tem dentro dela e se divide em duas, temos aqui um processo que é a própria reprodução do organismo. Agora, num corpo maior, um organismo multicelular, ser humano, por exemplo, novamente, quando a gente tem ali um ferimento, por exemplo, cortamos ali a nossa pele, aquela pele vai se regenerar. E para que isso aconteça, são necessárias divisões celulares para repor aquelas células que estão ali, que morreram, né? Ou quando o organismo está em crescimento, né? O bebezinho crescendo, virando ali uma criança, um adolescente, até chegar na fase de adulto, ele vai aumentando o número de células que compõem ali o seu corpo. Isso se dá por meio de divisão celular. Os componentes do núcleo são estes aqui. O nucleoplasma, que em comparação, né, com o citoplasma também é um fluido, só que é o fluido que preenche o núcleo. O nucleolo, ó, imagina, só isso aqui é o núcleo, tá? O nucleolo é uma porção dentro do núcleo que tem proteínas, tem um tipo de RNA, tá? E também ali tem função relacionada à síntese de proteínas. Tem a carioteca, que é o envoltório desse núcleo. E dentro do núcleo, ali no nucleoplasma, temos a cromatina, que é o quê? É o DNA que não está compactado. Quando o DNA está compactado, ele forma o quê? Os cromossomos. Quando o DNA não está compactado, ele forma a cromatina. Então, temos aí duas denominações diferentes envolvendo o nosso DNA. Pessoal, sobre essas estruturas das células, né, as diferenças da célula vegetal com animal e as especificações sobre núcleo, termino por aqui a explicação. Mas a gente se vê numa próxima aula para continuarmos adentrando aí nos mistérios da célula eucarionte. Até lá e tchau, tchau!